Olá, eu sou a Giovana Cordeiro e esse vídeo do Kit Matemático UEM será sobre a questão 40 do vestibular de verão da UEM 2024. Esse é o exercício 40. Considere as funções reais a valores reais. F de x é igual a x mais 2 e g de x é igual a x ao quadrado menos 1. E assinale o que for correto. 1. F composta com G em 3 é igual a F multiplicado por G em 3, ou, a gente pode falar que é multiplicação de F e G em 3. O gráfico da função F composta G é igual ao gráfico da G transladado de duas unidades no eixo Y. 4. O conjunto imagem da função f é igual ao conjunto imagem da função g. 8. Os gráficos das funções f e g interceptam o eixo x nos mesmos pontos. 16. Há exatamente dois valores de x para os quais f de x é igual a g de x. Vamos primeiro, antes de resolver o exercício 40, dar uma olhada em qual o conteúdo que está envolvido esse exercício, que no caso é função. Então, vamos começar pela definição. Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Considere os dois conjuntos não vazios A e B, em que uma função f relaciona cada elemento de A um único elemento de B. Por exemplo, a função de A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A um único elemento que compõe o conjunto B. Sendo assim, um valor de A não pode estar ligado a dois valores de B. Isso é bem importante, ó. Um valor de A não pode estar ligado a dois valores de B. Igual a gente está mostrando aqui, ó. É uma função. Um elemento de A ligado a um elemento de B. É uma função também, ó. Um elemento de A ligado a um resultado de B. E o outro elemento de A também está ligado nesse mesmo resultado. Isso pode acontecer. Agora, isso daqui não é uma função, ó. Um único elemento de A ligado a dois resultados diferentes no conjunto B. Então, a notação para a função é A de f de A em B. Em uma função de A em B, o conjunto A é chamado de domínio e o conjunto B recebe o nome de contradomínio. Um elemento de B relacionado a um elemento de A recebe o nome de imagem pela função. Agrupando todas as imagens de B, temos um conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio. Isso daqui também é bem importante para entender a definição de função. Exemplo, os conjuntos A, que é 1, 2, 3, 4, e o B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com a função que determina a relação entre os elementos A e B, é x, que vai em 2x. Sendo assim, a nossa função é 2x. E cada x do conjunto A é transformado em 2x no conjunto B. Então, aqui, como é 2x, o 1 é o nosso x. Vezes 2, ele vai para o 2. Ele vai para o conjunto. 2 vezes 2 é o 4. 3 vezes 2 vai para o 6. 2 vezes 4 vai para o 8. Portanto, para essa função, o domínio é 1, 2, 3, 4, igual a gente viu. O domínio é o conjunto A. O contradomínio é o todo conjunto B. E o conjunto imagem é o 2, 4, 6 e 8, porque são os resultados. Note que o conjunto A, 1, 2, 3, 4, são as entradas. Multiplicar por 2 é a função. E os valores de B, 2, 4, 6 e 8, que se ligam aos elementos de A, são os valores de saída. Ou seja, são os conjuntos, é o conjunto imagem. Vamos continuar vendo os tipos de funções. Aí a gente tem a função sobrejetora, que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Portanto, todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A.
Função injetora. Todos os elementos de A possuem correspondentes distintos em B, e nenhum dos elementos de A compartilha de uma mesma imagem em B. Entretanto, pode existir elementos em B que não estejam relacionados a nenhum elemento de A. Função bijetora. Os conjuntos apresentam o mesmo número de elementos relacionados. Essa função recebe esse nome por ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. A função composta, também conhecida por função de função, é uma combinação de funções. Considere uma função f de x, com A sendo o conjunto domínio e B como contradomínio, ou seja, f de A em B. Suponha também que uma função x de domínio B e contradomínio C, os g de B em si. A função composta de g com f, representada por g bola f, será g bola f é igual a função g, só que no lugar do nosso x, a gente vai colocar a função f. Por isso que é conhecida por função de função. A gente tem uma explicação melhor. A função f leva um elemento de x do domínio a um elemento y do contradomínio B. A função g leva um elemento x do domínio B a um elemento y ao contradomínio C. A função composta g bola f liga diretamente o elemento x do conjunto domínio a um elemento y ao contradomínio C, conforme a gente tem essa imagem aqui. Em vez de fazer esse passo e depois fazer esse passo, a gente tem direto esse passo aqui, que a gente chama de função composta. Vamos agora ver um pouquinho também sobre soma e subtração. Assim como podemos somar e subtrair números, podemos somar e subtrair funções. Por exemplo, se tivermos a função fg, poderemos criar duas funções, f mais g e f menos g. F mais g de x significa simplesmente encontrar a soma de f de x e g de x. Matematicamente, isso significa que somar a função f e somar a função g e aplicar em x é igual a f de x mais g de x. F menos g de x significa simplesmente encontrar a subtração de f e g. Matematicamente é a mesma coisa. A f menos g aplicada em x é igual à função de f de x menos g de x. E a gente também consegue fazer a multiplicação e a divisão. Ou seja, f vezes g aplicada em x significa simplesmente encontrar o produto entre elas. E f dividido por g em x significa simplesmente encontrar a divisão de f de x e g de x. Agora que a gente viu um pouco do conteúdo que está relacionado com esse exercício, a gente pode responder. Lembrando que o conteúdo de função é um conteúdo muito extenso. Aqui no conteúdo que eu trouxe anteriormente para vocês, é um pouquinho do resumo do que a gente vai ver nessa questão. Porque a função, o conteúdo função, ele é bem extenso. Ele abrange vários conteúdos e várias abordagens diferentes. Então, vamos começar pela alternativa 1. F composta com g em 3 é igual a f multiplicado por g em 3? O que é f composta com g? Representa a função composta de f em g, ou f, e a gente aplica o g de x. Portanto, f composta com g em 3 significa aplicar g de 3 e depois aplicar a função f ao resultado, igual a gente tem aqui. Primeiro a gente pode resolver g de 3 e depois aplicar a função f ao resultado. Vamos calcular então primeiro o g de 3. Onde tem o x, a gente vai substituir por 3. Igual quando a gente vai resolver uma função de uma maneira sem ser composta, porque aqui a gente está resolvendo de uma forma separada. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 1 é igual a 9 menos 1, que é igual a 8. Agora, vamos aplicar f em g de 3, e o nosso g de 3 é igual a 8. Então, aplicando, a gente tem que 8 mais 2 é igual a 10. Então, f composta com g
em 3 é igual a 10. Agora, vamos verificar o valor dessa multiplicação. O que é f multiplicado por g em x? Significa simplesmente encontrar o produto dessas funções, igual a gente viu ali no conteúdo. Coloquei aqui só para você se lembrar e ver que o conteúdo está relacionado. Então, vamos calcular f de 3 e depois g de 3 e multiplicar o resultado. Isso é uma forma, a gente fazer dessa forma. Igual aqui, f de 3 é igual a 5 e g de 3 é igual a 8. E depois a gente realiza a multiplicação entre eles. Ou podemos calcular f multiplicado por g em x e depois aplicarmos em 3, que dá o mesmo resultado. Só que o alternativa 1 pergunta se a composta em 3 é igual a multiplicação em 3. E não, porque a composta deu 10 e a multiplicação deu 40. Então, essa alternativa é falsa. Agora, a gente vai ver a alternativa 2. O gráfico da função f composta com g é igual ao gráfico da g, transladado de duas unidades no eixo y. Primeiro, precisamos saber qual é a função f composta com g. E a gente vai voltar na definição do conteúdo para a gente aplicar agora. Que a gente sabe que f composta em g, a gente vai pegar a função g e aplicar a função f. O que vai se tornar? Vai se tornar a função x ao quadrado mais 1, realizando todo o procedimento. Que aqui, essa é a função g, que é x ao quadrado menos 1. Se a gente aplicar a função f, a gente vai somar mais 2, e isso vai se tornar x ao quadrado mais 1. E a função g é x ao quadrado menos 1. Vamos verificar qual é o gráfico da função f composta com g em x. Para isso, podemos assumir valores para x e construir o plano cartesiano. E é uma forma da gente verificar como é que vai ficar o gráfico. A gente assumir valores para x. Eu assumi valores baixos só para a gente conseguir visualizar. Ou seja, para x igual a 0, a gente vai ter que essa função é igual a 1. Para x igual a 1, a gente vai ter que f composta com g em 1 é igual a 2. E eu realizei o cálculo para 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3 e menos 3. E cada um deles é um resultado. E esse resultado eu vou colocar no plano cartesiano, com o meu valor de x e o meu valor de y. Então, antes de a gente visualizar aqui o gráfico, eu coloquei uma observação importante. O gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola. Então, a gente viu aqui que a nossa f composta com g é uma função do segundo grau. Então, ela sempre vai ser uma parábola. Então, observando aqui, esse é o gráfico da função composta. Agora, vamos ver qual que é o gráfico da função g e observar se é transladado duas unidades no eixo y. Vamos também assumir alguns valores para a função g de x e verificar qual que vai ser o resultado. Então, para x igual a 0, que eu usei os mesmos valores, eu usei 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3 e menos 3, cada um deu o seu resultado. Então, para x igual a 0, deu menos 1. Para x igual a 1, deu 0. Para x igual a menos 1, deu 0. E para x igual a 2, deu 3. Então, eu peguei todos esses pontos, nosso x e o nosso y, e coloquei no gráfico. A gente pode observar que sim, o gráfico da função composta é igual ao gráfico da função x transladado duas unidades no eixo y. Vamos observar aqui o gráfico novamente. Aqui, vamos observar os pontos para ficar melhor a visualização. Na nossa função composta, para x igual a 0, a gente teve o resultado igual a 1. Agora, na nossa função g, para o resultado igual a 0, a gente já teve igual a menos 1. Então, transladou quantas unidades? 2. Agora, vamos verificar para os demais. E isso é observável também no gráfico, que enquanto o x começa no 8, a gente tem que a função composta já começa no 10. Então, se a gente observar todo o resultado e no desenho do gráfico, a gente tem que essa alternativa está
correta. Alternativa 4. O conjunto imagem da função f é igual ao conjunto imagem da função g. A função f de x é igual a x mais 2. É uma função linear e sua imagem contra o domínio é todos os números reais, é todo o conjunto dos números reais. Já a função g de x, que é igual a x ao quadrado menos 1, é uma função quadrática, uma função de segundo grau, e sua imagem é o conjunto y, tal que y é maior ou igual a menos 1. Ou seja, a imagem é do menos 1 até o infinito. Então, essa alternativa é falsa, porque o conjunto de imagem da função f não é igual ao conjunto de imagem da função g. Alternativa 08. Os gráficos das funções f e g de x interceptam o eixo x nos mesmos pontos. Para encontrar os pontos nos quais a função intercepta o eixo x, basta resolvermos f de x igual a 0 e g de x igual a 0. Então, aqui no primeiro, a gente resolveu f de x igual a 0. E a gente tem que x é igual a menos 2. E no segundo, a gente também colocou g de x igual a 0. E a gente teve que x ao quadrado é igual a 1. A função f intercepta x no ponto menos 2 e a função g nos pontos 1 e menos 1. Então, essa alternativa é falsa, porque eles não interceptam x nos mesmos pontos. O f de x é menos 2 e o g de x é 1 e menos 1. Então, eles não interceptam no mesmo ponto. Então, essa alternativa é falsa. Alternativa 16. Há exatamente dois valores de x para quais f de x é igual a g de x. Vamos colocar essas duas funções em uma igualdade. Então, f de x igual a g de x é x mais 2 é igual a x ao quadrado menos 1. A gente vai colocá-las iguais e vamos resolver essa igualdade. Resolvendo, a gente vai ter que é menos x mais x é menos x ao quadrado mais x mais 3. Então, vamos aplicar a forma de Bhaskara para verificar quais são os resultados que satisfazem essa equação. Então, a gente vai pegar e vai substituir os valores. No caso, menos b. Nosso b é 1. Mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso a é menos 1 e o nosso c é 3. E o nosso a aqui, 2 vezes a, é 2 vezes 1. Realizando o cálculo, a gente tem essa formação aqui, esse resultado aqui. O nosso x é igual a 1 menos 1 mais raiz de 3 dividido por menos 2. E o nosso x1 é menos 1 menos raiz de 13 dividido por menos 2. Esses são os dois valores de x que satisfazem essa equação, que é f de x igual a g de x. Então, essa alternativa 16 está correta, porque há exatamente dois valores de x para os quais f de x é igual a g de x. E também a gente tem que ela é uma função quadrática. Então, a gente vai ter exatamente dois resultados que vão satisfazer essa equação. Então, o nosso resultado, nosso somatório, é o 2 e o 16, que eram as únicas duas alternativas que estavam corretas, que é igual a 18. Obrigada por assistir até aqui.